Olá, tudo bem? Nós estamos mais um programa da série de entrevistas temáticas. Na verdade, esse é um nome que foi criado, né, entrevistas, mas na verdade tem um caráter mais de bate-papo, né, porque nós pensamos uma coisa mais informal, né, porque as questões são colocadas, os temas que são colocados, né, são temas que não só vocês, né, enquanto espectadores, vocês que acompanham o nosso trabalho através do canal Radazen, tem, mas também são dúvidas minhas, né, enquanto pai, né, enquanto indivíduo. Né. E agora nós estamos com o casal, o Marcos e a Mariana. Marco Lírio e a Mariana Matos, que coincidentemente é uma amiga de infância, né? Muito tempo, nem vou falar quanto tempo, não ficar sabendo aí, já calcular a nossa idade, né? Mas... do tempo que o Mar Morto ainda agonizava. Exatamente, por aí. E eu fiquei muito feliz porque a Mariana se tornou, né, como eu, né, uma educadora, né, mas não uma educadora dentro de um espaço formal, né, falando da escola, mas trabalhando na educação numa outra perspectiva. E vem trabalhando numa perspectiva, assim como o Marco, né, é muito interessante, né, porque trabalha as questões humanas, né, na sua base, né, começando pela família, né, e o indivíduo dentro da família, né, e trabalhando também nessa perspectiva da integração, né, desses indivíduos, né, à natureza, né, que entendendo, né, essa lógica do retorno à natureza, né, é a possibilidade de compreender a si mesmo, né, assim como, né, ao outro. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, que vai, o nome é Integração Sistêmica na Perspectiva Biocêntrica. Eu nunca tinha ouvido falar, né? É uma coisa interessante, né, porque vocês me relataram, né, um pouco desse trabalho, eu fiquei curioso de saber, né, o que é isso, né, e que abordagem vocês dão, né, com as famílias. Na verdade, nessa série de entrevistas temáticas há uma preocupação, há um recorte também para a questão da guarda compartilhada e para a alienação parental, né, que são duas questões caras, né, aos pais, né, que estão vivenciando a separação com seus companheiros e companheiras, e no meio estão os filhos, né, nessa história. Então, assim, há uma insegurança muito grande, principalmente na contemporaneidade, né, com a possibilidade de você, enfim, dar fim a uma história, né, com o seu companheiro e a sua companheira, mas ainda não saber, né, como dirigir o que fazer depois disso, né, e principalmente fazer depois com os filhos, né, mais, né, com os filhos nessa história. Não há quase não há informação sobre isso, né, por questões já conhecidas, né, pelo conservadorismo ainda da nossa sociedade, questões religiosas, né, pelo patriarcalismo, enfim. Então, a mim me parece que os canais de informação ficam um pouco travados nesse sentido, né. Parece que vai esse pensamento de que se disponibilizar muita informação, aí que a coisa, no pensamento conservador, aí que a coisa vai desandar, né.
Mas, enfim, eu vou parar de falar um pouco para que vocês falem um pouquinho do trabalho que vocês vêm desenvolvendo com as famílias. Eu não sei quem começa, tá? Tirando palitinho aí. Eu vou fazer uma introdução do que é o trabalho, porque eu sinto que o tema guarda compartilhada não só foi vivenciado pelo Marco, como ele tem um trabalho já desenvolvido nesse sentido. E a integração sistêmica, a perspectiva biocêntrica, né, como a gente tem chamado, é um trabalho que integra uma série de saberes, né? Então, temos a fundamentação na perspectiva sistêmica, ou seja, num olhar que busca perceber que interações o indivíduo tem no coletivo que integra, e aí esse coletivo perpassa todos os elementos, não só humanos, mas todos os organismos vivos. E tem fundamento na ecologia profunda, na ética do cuidado, fundamento no conceito da equação do ser, que é um trabalho de palavra falada, oralidade, né, de Marco. E, obviamente, também bebe na fonte da constelação familiar, né? Também um pouquinho de astrologia para fazer aí um mix, um mix de interdisciplinariedade que veio constituindo essa perspectiva da integração sistêmica. E tem o objetivo principal de dissolver a ideia da separação, né? Que nós vivemos uma ilusão, né? Nós vivemos um distanciamento ilusório e cartesiano, vamos dizer assim, mecanicista, que é totalmente base da sociedade patriarcal. E agora percebemos que existem uma série de transformações de paradigmas, de conceitos necessários e inerentes à transformação da espécie humana. Então, a integração sistêmica, falando em linhas gerais, ela está nesse universo, né? E aí, como que se trabalha, né? Através de dinâmicas, através de movimentos sistêmicos também, através de dinâmicas, em geral, em grupo, né? Tem uma parte do trabalho que pode ser realizado em atendimentos individuais, mas sempre buscando dissolver esses véus de separação, desobstruir fluxo e reintegrar, né? Transformar, reintegrar. Acho que a gente começar a conversar, assim, em linhas gerais, isso é a integração sistêmica da perspectiva biocêntrica. Eu acho que a nossa abordagem, ela pode-se dizer que ela é comunicacional, Mariana comunicóloga, e ela teve a oportunidade de muito jovem dar aula de teorias da comunicação, né? E eu trabalho com a arte há muitos anos, com a parte de criação. Eu me experimentei trabalhando com o processo criativo em muitos âmbitos, né? Principalmente a música, o teatro, a poesia. Mas trabalhei muito com a comunicação também. Foi aí que nós nos encontramos. Eu trabalhava com a comunicação empresarial, fazia mais a parte de projetos especiais, vídeos institucionais, CDs promocionais, jingles. E quando nós fomos nos juntar os nossos saberes para nos colocarmos no mercado, e a gente chegou ainda a fazer gestão de marca, trabalhar com comunicação integrada no ambiente corporativo, a gente percebeu em nossas vidas, né, essa transição que a gente se refere. Uma transição de paradigmas, uma transição anunciada, né, pré-anunciada, de muitas maneiras. Eu digo que ela é comunicacional, e você achei legal que você falou que nunca ouviu falar nessas coisas, porque eu acho que o que melhor fundamenta uma cultura é a linguagem. E hoje a gente vive a necessidade intensa de reconstruir linguagens. A internet traz uma outra cultura. Ela é orgânica, ela traz a ética dos sistemas vivos, ela traz outra perspectiva de integração, né? E tudo veio muito rápido e a gente ainda tem os nossos sistemas de ordem políticos, econômicos e sociais que apresentam sinais
claros, né, de muita dificuldade de gestão, principalmente de bem-estar da humanidade em nós. Então acho que essa transição ela fica muito documentada nesse choque de culturas mesmo. Eu digo um choque porque você vem aí de 3 ou 4 décadas em que a gente teve 3 revoluções industriais, a gente teve a revolução tecnológica, uma transformação intensa, principalmente de comunicação. Então a gente tem palavras hoje que a gente usa na integração sistêmica, como resiliência, como impermanência, como pertencimento, como perspectiva biocêntrica, que elas trazem mesmo a possibilidade de a gente criar uma outra linguagem para lidar com uma outra ética, para lidar com uma outra forma de nos reconhecermos e nos integrar. Acho que é mais ou menos isso. E a guarda compartilhada, ela tem uma interlocução, né, em termos assim, de tema com esse processo todo. Né? Eu tive a oportunidade de experimentar a guarda compartilhada, começar a experimentar na prática 5 anos antes dela ser implantada no Brasil. Na verdade, em 2003, eu me separei e nós assistimos um convívio muito amigo, muito amigável, e o meu filho era muito jovem, e o juiz que recebeu o nosso processo de separação viu que havia muita empatia e nos convidou a experimentar a guarda compartilhada, dentro de um conceito experimental. E a gente experimentou durante muito tempo, até 2008, quando foi sacramentado. Né? O que mais deu para perceber é que nessa transição de paradigmas, onde a gente realmente, segundo o Leonardo Boff, a gente precisa deixar de lado uma inteligência tão competitiva, uma consciência tão individual, para realmente aprender, voltar a utilizar uma inteligência mais cooperativa e integradora, que é da natureza dos seres vivos. A nova ciência traz uma conversa muito intensa com os sistemas de crenças já nas últimas décadas, exatamente porque chegou-se a um ponto em que a ciência percebeu que os nossos sistemas de ordem, eles não podem explicar o cosmos, não podem explicar tampouco essa separação. Como você muito bem disse, a natureza está dentro e fora, né? Nós somos a manifestação da natureza. Por vários sistemas de crenças, os indígenas, por exemplo, dizem que nós somos músicas saídas de uma grande... frases musicais, cada vida aqui é uma frase musical saída de uma grande flauta. Então, se nós somos vibração de som e luz, expressão do cosmos, a gente hoje, para viver em rede, os nossos filhos, os nossos netos já vão lidar com outra forma de interação. Isso é uma realidade hoje. Por isso, a integração sistêmica procura atender essa necessidade. E aí, a guarda compartilhada precipitou ainda mais isso que ela falou, que foi essa fronteira dentro do que eles chamam de biomimética, que é uma ciência que olha os movimentos da natureza e nos convida a perceber que dentro e fora de nós, na verdade, nós fazemos esses mesmos movimentos e não os que a gente acha que a gente faz. Então, dentro da biomimética, a gente está percebendo que as constelações familiares, por exemplo, são alinhamentos de fluxos emocionais. E elas, quando você vê que a guarda compartilhada surge nas últimas décadas, para que a justiça possa, de alguma maneira, trazer algo além na gestão do menor, que não só os bens materiais e o bem-estar físico, né? Mas é uma forma de gerir os afetos. Naturalmente, nesse paradigma, num primeiro momento, eu experimentei, na prática, e vi vários amigos usarem a guarda compartilhada de maneira inadequada. Né? Fica aquela, dentro desse conceito do pai e mãe de um lado, vendo como é que se gasta, cada um gasta menos, já que agora não existe
uma única forma de combinar. E acaba, muitas vezes, o menor tendo menos do que ele poderia ter ou merecesse em termos materiais. Eu entendo que a justiça ou a ciência jurídica, né, ela tenta moderar, né, enfim, mediar questões que não são... bom, eu vou mais na linha de que ela tenta não driblar, mas tenta controlar as emoções que são essas emoções humanas, mas isso foge ao controle, porque na verdade não dá conta. Surgiu essa necessidade, porque viu-se que se perdia muito tempo, muito dinheiro nas rusgas, onde cada um queria defender os seus interesses e o menor saía muito prejudicado emocionalmente. Agora, realmente, por exemplo, a Mariana presenciou aí, viu a notícia, né? Presenciou mas viu as notícias aí nas últimas semanas, uma coisa incrível. O tribunal lá do estado de Goiás, né? Em Goiás, um no sul da Bahia e um no Mato Grosso. Já são 3 varas de família no país que inseriram a constelação familiar como um processo de mediação de questões. Já é um avanço quanto você diz respeito, por exemplo, a alienação parental. Eu tive que lidar com ela depois de alguns anos de gestão da guarda compartilhada, e realmente, se você tem um paradigma vigente, que é o ganha-perde, e se a justiça vai mediar mesmo, ainda se referenciando principalmente pelos bens materiais, então, naturalmente, esse primeiro movimento da guarda compartilhada pode gerar a alienação parental, que é própria da nossa cultura. Falar mal, ficar... até porque nós vivemos uma sociedade, principalmente do lado, não é um fato de tomar partido, né, ao homem, né, mas nós vivemos uma sociedade patriarcalista em que, obrigatoriamente, o homem, né, deve definir, né, o seu papel, né, mesmo depois da separação, continuar mantendo o seu papel de protagonista no prover dos filhos. Né? E aí, caso ele falhe nesse papel, enfim, ele corre o risco de passar pelo constrangimento da alienação, né? Mas a justiça ela está mais ligada, né, à questão material, não afetiva, né, que é assim, conversando com os pais que estão nos tribunais, né, a minha leitura foi que isso realmente não aparece, né, não vem aparecendo, mas o que está no primeiro plano é a questão material, né. E se aproveitando da questão material, a mãe que já tem um direito, né, segundo os olhos da justiça, quase que natural, né, que aguarda unilateral, né, do filho, né, pode, aos olhos da justiça, se beneficiar, né, para continuar mantendo esse direito. Então, é uma questão bastante grave. Né. E o pai, ele entende... Pode entender também pelo fato de ele estar desempregado, enfim, estar numa fragilidade financeira que... Hoje, por exemplo, eu conversei com uma mãe de Florianópolis, né, que entrou em contato conosco, com o blog, relatando um caso que o pai, depois da separação, mudou para um outro estado e não vive mais... né, enfim, na mesma cidade que a sua ex-companheira e a filha, ele se recusa a ver a filha. Né? Mas se recusa a ver a filha porque, não é que ele se recusa a ver a filha, ele coloca como impedimento a questão financeira. Né? Então, esse é o motivo para ele de não aparecer, né, para ver a filha, enfim. E, segundo ela, ele se coloca num papel, né,
de figura frágil, né? Então, enfim, se ele não pode prover, então também não poderia se dar o direito de continuar mantendo o contrato, né? É uma situação bastante complicada, até para emitir um julgamento, né? Mas, na verdade, simbolicamente, né, isso, né, coloca a situação da maioria, né, dos pais, né, que estão com uma fragilidade financeira, material, né, e isso pode, na cultura masculina, machista, por mais que queiram banir o conceito de machismo, né, mas eu não consigo ainda encontrar, né, um conceito para substituir. Isso é até justificável. Eu percebo, assim, nesses anos que eu vivenciei a quarta compartilhada, eu percebo que nessa transição de paradigmas, nessa transição que a humanidade inevitavelmente já está fazendo, e isso acontece em verdade dentro de nós, o casamento, a instituição do casamento entrou em transformação. As famílias hoje elas se organizam de outra maneira. Nessa cultura emergente, nessa ética de um sistema vivo que é a rede que nos coloca, e observem que as redes sociais tornam tudo isso orgânico e vivo, essas relações elas se dão de outra maneira. Então a gente pode dizer que a sociedade que a gente vive hoje, na transição que ela já vem fazendo há algumas décadas, a família não é mais o núcleo que a gente imaginava que ele deveria ser. E nós todos vivemos isso, ou a partir do sistema de crenças, ou a partir de perspectivas da nova ciência, mas são necessidades de ressignificarmos a nossa função no mundo, nosso lugar de ser. Nessa hora, todas as relações estão sendo transformadas. Dentro disso, eu percebo que a guarda compartilhada, eu acompanho muito os artigos que vêm de Portugal. Parece que lá ela é muito ativa, mais até do que aqui. Por acaso eu fui bater umas páginas pelo Facebook, né, e vejo umas publicações também, os artigos são interessantes, depois eu posso até te mandar alguma coisa. Mas eventualmente eu recebo umas coisas assim. Mas o que eu vejo é que isso está em intensa transformação. E eu tenho acompanhado alguns casos na minha família, até com meu filho mesmo, às vezes ele já está com 16 anos, mas a gente viveu intensamente essas transformações. E a rede ressignifica os valores. Né? O dinheiro tem outro valor a partir da rede. A rede é muito colaborativa, muito cooperativa, você pode usar o escambo. Então, você falou da rede sistêmica, da rede de relações. Da internet. Sim. Então hoje, por exemplo, um pai como esse, ele não pode ir fisicamente, mas por Skype, todo dia, se ele quiser, se ele puder, ele resolve um monte de coisas. Ele faz dever, ele faz hoje, né, isso tudo pode ser ressignificado a partir da rede. Mas quando é você colocar esses valores, que eu passei por isso, quando você colocar esses valores numa mesa para negociar, para organizar, como é que você vai dar o mesmo valor que você dava há 10, 15 anos atrás para esse pai que teria que separar R$1.000 por mês para poder pegar o carro, um ônibus, ir lá na cidade 2 vezes por mês e visitar a filha, né, de 15 em 15 dias, um tempo, né? Não é que nem lidar com isso, e como ele pode lidar com isso hoje, né? Com a web, com outro tipo de cultura. Isso é uma questão sistêmica muito interessante da gente falar, né? Porque se a gente tem uma sociedade patriarcal e que gerou no dinheiro, na moeda, uma forma de marcar uma presença paterna, e se isso está em transformação, de que maneira que essa mãe, é uma questão sutil essa, de que maneira que essa mãe vai passar a dar valor àquela presença paterna que não está simplesmente valorizada através da moeda. Isso é muito difícil para a mulher também, porque a mulher não foi ensinada assim. A sociedade, ela é patriarcal e isso não tem homens como culpados, né? É uma questão da sociedade como um todo. E dentro desses valores,
Em geral, o que a gente observa, tanto através dos estudos como através dos atendimentos, né, de grupos ou individuais, que a própria mãe não sabe reconhecer que aquele pai que entrou no Skype 30 minutos por dia tem muito valor, ou às vezes até mais, diante desse tipo de presença, do que através de uma pensão. Então ela passa para a criança, mesmo aquela mãe mais cuidadosa, às vezes ela não vai falar nada com o filho, mas ela passa para a criança uma sensação de falta que está dentro dela. Então, sistemicamente, aquela falta gera o quê? Gera uma insegurança no filho. Então, esse movimento que fica, de certa forma, silencioso, ele tende a gerar ele vai minando o emocional. E aí a gente tem que trabalhar o quê? A ressignificação dos valores da família. E como que vocês trabalham essa questão com uma mãe, por exemplo, ou mesmo com um pai, perdão, fragilizado, né, numa situação em que ele está muito longe, né, ou não está podendo prover, né, por exemplo, a pensão, enfim, na sua contribuição financeira ali no dia a dia do filho. Eu acho que é a identificação de valores, né? Exato, eu ia chegar essa redefinição de valores, ela é muito importante porque para você fazer essa transição, para nós fazermos essa transição, a primeira coisa que a gente está tendo que fazer, que é muito difícil, é ver que o dinheiro não nos permitiu durante muito tempo, principalmente na nossa educação, conhecer e principalmente perceber processos. Nós não conhecemos processos. A verdade é que quando a gente vai trabalhar com sustentabilidade, a gente percebe que nós não conhecemos processos. A gente é capaz de educar um filho, mandar ele para a escola, o menino fazer 15 anos, você fala assim, filho, toma esse canivete aqui, descasca aquela laranja para mim. Ele não sabe como segurar no canivete, não sabe como descascar uma laranja, muito menos para que ele precisava ter esse trabalho se ele pode pegar R$5 e na esquina e comprar um suco de laranja, ou de caixinha espremido na hora. Então, a gente não conhece o processo, a gente não sabe que a gente vive numa cidade que nem 8% do esgoto é tratado. A gente não sabe que a água que entra na nossa casa tem muito hormônio feminino, tem muito cloro, tem muito flúor e tem efeitos que a gente não sabe como lidar com eles no nosso cabelo, na nossa pele, na nossa alimentação. Os alimentos que a gente compra normalmente vêm com envenenados, hipernitrogenados, e a gente não sabe como isso aconteceu. Então, isso se reflete nessas relações, quando a gente fala quando a gente vai conversar com uma mãe, como o senhor falou, a integração sistêmica, ele tem o viés das constelações e esse conceito da consciência
Olá, tudo bem? Nós estamos mais um programa da série de entrevistas temáticas. Na verdade, esse é um nome que foi criado, né, entrevistas, mas na verdade tem um caráter mais de bate-papo, né, porque nós pensamos uma coisa mais informal, né, porque as questões que são colocadas, os temas que são colocados, são temas que não só vocês, né, enquanto espectadores, vocês que acompanham o nosso trabalho, através do canal Radazen, tem, mas também são dúvidas minhas, né, enquanto pai, né, enquanto indivíduo. Né. E agora nós estamos com o casal, o Marcos e a Mariana. Marco Lírio e a Mariana Matos, que coincidentemente é uma amiga de infância, né? Muito tempo, nem vou falar quanto tempo, não ficar sabendo aí, já calcular a nossa idade, né? Mas... do tempo que o Mar Morto ainda agonizava. Exatamente, por aí. E eu fiquei muito feliz porque a Mariana se tornou, né, como eu, né, uma educadora, né, mas não uma educadora dentro de um espaço formal, né, falando da escola, mas trabalhando na educação numa outra perspectiva. E vem trabalhando numa perspectiva, assim como o Marco, né, muito interessante, né, porque trabalha as questões humanas, né, na sua base, né, começando pela família, né, e o indivíduo dentro da família, né, e trabalhando também nessa perspectiva da integração, né, desses indivíduos, né, à natureza, né, que entendendo, né, essa lógica do retorno à natureza, né, é a possibilidade de compreender a si mesmo, né, assim como, né, ao outro. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né, que vai, o nome é Integração Sistêmica na Perspectiva Biocêntrica. Eu nunca tinha ouvido falar. Né? É uma coisa interessante, né, porque vocês me relataram, né, um pouco desse trabalho, eu fiquei curioso de saber, né, o que é isso, né, e que abordagem vocês dão, né, com as famílias. Na verdade, nessa série de entrevistas temáticas há uma preocupação, há um recorte também para a questão da guarda compartilhada e para a alienação parental, né, que são duas questões caras, né, aos pais, né, que estão vivenciando a separação com seus companheiros e companheiras, e no meio estão os filhos, né, nessa história. Então, assim, há uma insegurança muito grande, principalmente na contemporaneidade, né, com a possibilidade de você, enfim, dar fim a uma história, né, com o seu companheiro e a sua companheira, mas ainda não saber, né, como dirigir o que fazer depois disso, né, e principalmente, né, fazer depois com os filhos, né, mais, né, com os filhos nessa história. Quase não há informação sobre isso, né, por questões já conhecidas, né, pelo conservadorismo ainda da nossa sociedade, questões religiosas, né, pelo patriarcalismo, enfim. Então, a mim me parece que os canais de informação ficam um pouco travados nesse sentido, né. Parece que vai esse pensamento de que se disponibilizar muita informação, aí que a coisa, no pensamento conservador, aí que a coisa vai desandar, né.
Mas, enfim, eu vou parar de falar um pouco para que vocês falem um pouquinho do trabalho que vocês vêm desenvolvendo com as famílias. Eu não sei quem começa, tirando o palitinho aí. Eu vou fazer uma introdução do que é o trabalho, porque eu sinto que o tema guarda compartilhada não só foi vivenciado pelo Marco, como ele tem um trabalho já desenvolvido nesse sentido. E a integração sistêmica, a perspectiva biocêntrica, né, como a gente tem chamado, é um trabalho que integra uma série de saberes, né? Então, temos a fundamentação na perspectiva sistêmica, ou seja, num olhar que busca perceber que interações o indivíduo tem no coletivo que integra, e aí esse coletivo perpassa todos os elementos, não só humanos, mas todos os organismos vivos. E tem fundamento na ecologia profunda, na ética do cuidado, fundamento no conceito da equação do ser, que é um trabalho de palavra falada, oralidade, né, do Marco. E, obviamente, também bebe na fonte da constelação familiar, né? Também um pouquinho de astrologia para fazer aí um mix, um mix de interdisciplinariedade que veio constituindo essa perspectiva da integração sistêmica. E tem o objetivo principal de dissolver a ideia da separação, né? Que nós vivemos uma ilusão, né? Nós vivemos um distanciamento ilusório e cartesiano, vamos dizer assim, mecanicista, que é totalmente base da sociedade patriarcal. E agora percebemos que existem uma série de transformações de paradigmas, de conceitos necessários e inerentes à transformação da espécie humana. Então, a integração sistêmica, falando em linhas gerais, ela está nesse universo, né? E aí, como que se trabalha, né? Através de dinâmicas, através de movimentos sistêmicos também, através de dinâmicas, em geral, em grupo, né? Tem uma parte do trabalho que pode ser realizado em atendimentos individuais, mas sempre buscando dissolver esses véus de separação, desobstruir fluxo e reintegrar, né? Transformar, reintegrar. Acho que a gente começar a conversar, assim, em linhas gerais, essa integração sistêmica com a perspectiva biocêntrica. Eu acho que a nossa abordagem, ela pode se dizer que ela é comunicacional, Mariana comunicóloga, e ela teve a oportunidade de muito jovem dar aula de teorias da comunicação, né? E eu trabalho com a arte há muitos anos, com a parte de criação. Eu me experimentei trabalhando com o processo criativo em muitos âmbitos, né? Principalmente a música, o teatro, a poesia. Mas trabalhei muito com a comunicação também. Foi aí que nós nos encontramos. Eu trabalhava com a comunicação empresarial, fazia mais a parte de projetos especiais, vídeos institucionais, CDs promocionais, jingles. E quando nós fomos juntar os nossos saberes para nos colocarmos no mercado, e a gente chegou ainda a fazer gestão de marca, trabalhar com comunicação integrada, no ambiente corporativo, a gente percebeu em nossas vidas, né, essa transição que a gente se refere. Uma transição de paradigmas, uma transição anunciada, né, pré-anunciada, de muitas maneiras. Eu digo que ela é comunicacional, e você achei legal que você falou que nunca ouviu falar nessas coisas, porque eu acho que o que melhor fundamenta uma cultura é a linguagem. E hoje a gente vive a necessidade intensa de reconstruir linguagens. A internet traz uma outra cultura. Ela é orgânica, ela traz a ética dos sistemas vivos, ela traz outra perspectiva de integração, né? E tudo veio muito rápido. E a gente ainda tem os nossos sistemas de ordem políticos, econômicos e sociais que apresentam sinais
claros, né, de muita dificuldade de gestão, principalmente do bem-estar da humanidade em nós. Então acho que essa transição ela fica muito documentada nesse choque de culturas mesmo. Eu digo um choque porque você vem aí de 3 ou 4 décadas em que a gente teve 3 revoluções industriais, a gente teve a revolução tecnológica, uma transformação intensa, principalmente de comunicação. Então a gente tem palavras hoje que a gente usa na integração sistêmica, como resiliência, como impermanência, como pertencimento, como perspectiva biocêntrica, que elas trazem mesmo a possibilidade de a gente criar uma outra linguagem para lidar com uma outra ética, para lidar com uma outra forma de nos reconhecermos e nos integrar. Acho que é mais ou menos isso. E aí a guarda compartilhada ela tem uma interlocução, né, em termos assim, de tema com esse processo todo. Né? Eu tive a oportunidade de experimentar a guarda compartilhada, começar a experimentar na prática 5 anos antes dela ser implantada no Brasil. Na verdade, em 2003, eu me separei e nós assistimos um convívio muito amigo, muito amigável, e o meu filho era muito jovem, e o juiz que recebeu o nosso processo de separação viu que havia muita empatia e nos convidou a experimentar a guarda compartilhada, dentro de um conceito experimental. E a gente experimentou durante muito tempo, até 2008, quando foi sacramentado. Né? O que mais deu para perceber é que nessa transição de paradigmas, onde a gente realmente, segundo o Leonardo Boff, a gente precisa deixar de lado uma inteligência tão competitiva, uma consciência tão individual, para realmente aprender, voltar a utilizar uma inteligência mais cooperativa e integradora, que é da natureza dos seres vivos. A nova ciência traz uma conversa muito intensa com os sistemas de crenças já nas últimas décadas, exatamente porque chegou-se a um ponto em que a ciência percebeu que os nossos sistemas de ordem, eles não podem explicar o cosmos, não podem explicar tampouco essa separação. Como você muito bem disse, a natureza está dentro e fora, né? Nós somos a manifestação da natureza. E por vários sistemas de crenças, os indígenas, por exemplo, dizem que nós somos músicas saídas de uma grande... frases musicais, cada vida aqui é uma frase musical saída de uma grande flauta. Então, se nós somos vibração de som e luz, expressão do cosmos, a gente hoje, para viver em rede, os nossos filhos, os nossos netos já vão lidar com outra forma de interação. Isso é uma realidade hoje. Por isso, a integração sistêmica procura atender a essa necessidade. E aí, a guarda compartilhada precipitou ainda mais isso que ela falou, que foi essa fronteira dentro do que eles chamam de biomimética, que é uma ciência que olha os movimentos da natureza e nos convida a perceber que dentro e fora de nós, na verdade, nós fazemos esses mesmos movimentos e não os que a gente acha que a gente faz. Então, dentro da biomimética, a gente está percebendo que as constelações familiares, por exemplo, são alinhamentos de fluxos emocionais. E elas, quando você vê que a guarda compartilhada surge nas últimas décadas, para que a justiça possa, de alguma maneira, trazer algo além na gestão do menor, que não só os bens materiais e o bem-estar físico, né? Mas é uma forma de gerir os afetos. Naturalmente, nesse paradigma, num primeiro momento, eu experimentei, na prática, e vi vários amigos usarem a guarda compartilhada de maneira inadequada. Né? Fica aquela, dentro desse conceito do pai e mãe de um lado, vendo como é que se gasta, cada um gasta menos, já que agora não existe
uma única forma de combinar. E acaba, muitas vezes, o menor tendo menos do que ele poderia ter ou merecesse em termos materiais. Eu entendo que a justiça ou a ciência jurídica, né, ela tenta moderar, né, enfim, mediar questões que não são... bom, eu vou mais na linha de que ela tenta não driblar, mas tenta controlar as emoções que são essas emoções humanas, mas isso foge ao controle, porque na verdade não dá conta. Surgiu essa necessidade, porque viu-se que se perdia muito tempo, muito dinheiro nas rusgas, onde cada um queria defender os seus interesses e o menor saía muito prejudicado emocionalmente. Agora, realmente, por exemplo, a Mariana presenciou aí, viu a notícia, né? Presenciou, mas viu as notícias aí nas últimas semanas, uma coisa incrível. O tribunal do estado de Goiás, né? Em Goiás, um no sul da Bahia e um no Mato Grosso. Já são 3 varas de família no país que inseriram a constelação familiar como um processo de mediação de questões. Já é um avanço quanto você diz respeito, por exemplo, a alienação parental. Eu tive que lidar com ela depois de alguns anos de gestão da guarda compartilhada, e realmente, se você tem um paradigma vigente, que é o ganha-perde, e se a justiça vai mediar mesmo, ainda se referenciando principalmente pelos bens materiais, então, naturalmente, esse primeiro movimento da guarda compartilhada pode gerar a alienação parental, que é própria da nossa cultura. Falar mal, ficar... até porque nós vivemos uma sociedade, principalmente do lado, não é um fato de tomar partido, né, ao homem, né, mas nós vivemos uma sociedade patriarcalista em que, obrigatoriamente, o homem, né, deve definir, né, o seu papel, né, mesmo depois da separação, continuar mantendo o seu papel de protagonista no prover dos filhos. Né? E aí, caso ele falhe nesse papel, enfim, ele corre o risco de passar pelo constrangimento da alienação, né? Mas a justiça ela está mais ligada à questão material, não afetiva, né? Que é assim, conversando com os pais que estão nos tribunais, né? A minha leitura foi que isso realmente não aparece, né? Não vem aparecendo, mas o que está no primeiro plano é a questão material, né? E se aproveitando da questão material, a mãe que já tem um direito, né, segundo os olhos da justiça quase que natural, né, que aguarda unilateral, né, do filho, né, pode, aos olhos da justiça, se beneficiar, né, para continuar mantendo esse direito. Então, é uma questão bastante grave. Né. E o pai, ele pode entender também pelo fato de ele estar desempregado, enfim, estar numa fragilidade financeira que... Hoje, por exemplo, eu conversei com uma mãe de Florianópolis, né, que entrou em contato conosco, com o blog, relatando um caso que o pai, depois da separação, mudou para um outro estado e não vive mais, né, enfim, na mesma cidade que a sua ex-companheira e a filha. Ele se recusa a ver a filha, né? Mas se recusa a ver a filha porque não é que ele se recusa a ver a filha, ele coloca como impedimento a questão financeira, né? Então esse é o motivo para ele de não aparecer, né, para ver a filha, enfim, e segundo ela, ele se coloca num papel, né, de
figura frágil, né? Então, enfim, se ele não pode prover, então também não poderia se dar o direito de continuar mantendo o contrato, né? É uma situação bastante complicada, até para emitir um julgamento, né? Mas, na verdade, simbolicamente, né, isso, né, coloca a situação da maioria, né, dos pais, né, que estão com uma fragilidade financeira, material, né, e isso pode, na cultura masculina, machista, por mais que queiram banir o conceito de machismo, né, mas eu não consigo ainda encontrar, né, um conceito para substituir. Isso é até justificável. Eu percebo, assim, nesses anos que eu vivenciei a quarta compartilhada, eu percebo que nessa transição de paradigmas, nessa transição que a humanidade inevitavelmente já está fazendo, e isso acontece em verdade dentro de nós, o casamento, a instituição do casamento entrou em transformação. As famílias hoje elas se organizam de outra maneira. Nessa cultura emergente, nessa ética de um sistema vivo, que é a rede que nos coloca, e observem que as redes sociais tornam tudo isso orgânico e vivo, essas relações elas se dão de outra maneira. Então a gente pode dizer que a sociedade que a gente vive hoje, a transição que ela já vem fazendo há algumas décadas, a família não é mais o núcleo que a gente imaginava que ele deveria ser. E nós todos vivemos isso, ou a partir de um sistema de crenças, ou a partir de perspectivas da nova ciência, mas sem necessidade de ressignificarmos a nossa função no mundo, o nosso lugar de ser. Nessa hora todas as relações estão sendo transformadas. Dentro disso eu percebo que a guarda compartilhada, eu acompanho muito os artigos que vêm de Portugal. Parece que lá ela é muito ativa, mais até do que aqui. Por acaso eu fui bater umas páginas pelo Facebook, né, e vejo umas publicações, também os artigos são interessantes, depois eu posso até te mandar alguma coisa, mas eventualmente eu recebo umas coisas assim. Mas o que eu vejo é que isso está em intensa transformação. Né? E eu tenho acompanhado alguns casos na minha família, até com meu filho mesmo, eu vejo se ele já está com 16 anos, a gente viveu intensamente essas transformações, e a rede ressignifica os valores. Né? O dinheiro tem outro valor a partir da rede. A rede é muito colaborativa, muito cooperativa, você pode usar o escambo. Então, você falou da rede sistêmica, da rede de relações. Da internet. Sim. Então hoje, por exemplo, um pai como esse, ele não pode ir fisicamente. Mas por Skype, todo dia, se ele quiser, se ele puder, ele resolve um monte de coisas. Ele faz dever, ele faz hoje, né, isso tudo pode ser ressignificado a partir da rede. Mas quando é que você colocar esses valores, que eu passei por isso, quando você colocar esses valores numa mesa para negociar, para organizar, como é que você vai dar o mesmo valor que você dava há 10, 15 anos atrás para esse pai que teria que separar R$1.000 por mês para poder pegar o carro, um ônibus, ir lá na cidade 2 vezes por mês e visitar a filha, né, de 15 em 15 dias, um tempo, né? Não é que nem lidar com isso, e como ele pode lidar com isso hoje, né? Com a web, com outro tipo de cultura. Isso é uma questão sistêmica muito interessante da gente falar, né? Porque se a gente tem uma sociedade patriarcal e que gerou no dinheiro, na moeda, uma forma de marcar uma presença paterna, e se isso está em transformação, de que maneira que essa mãe, é uma questão sutil essa, de que maneira que essa mãe vai passar a dar valor àquela presença paterna que não está simplesmente valorizada através da moeda. Isso é muito difícil para a mulher também, porque a mulher não foi ensinada assim. A sociedade, ela é patriarcal e isso não tem homens como culpados, né? É uma questão da sociedade como um todo. E dentro desses valores,
em geral, o que a gente observa, tanto através dos estudos como através dos atendimentos, né, de grupos ou individuais, que a própria mãe não sabe reconhecer que aquele pai que entrou no Skype 30 minutos por dia tem muito valor, ou às vezes até mais, diante desse tipo de presença, do que através de uma pensão. Então ela passa para a criança, mesmo aquela mãe mais cuidadosa, às vezes ela não vai falar nada com o filho, mas ela passa para a criança uma sensação de falta que está dentro dela. Então, sistemicamente, aquela falta gera o quê? Gera uma insegurança no filho. Então, esse movimento que fica, de certa forma, silencioso, ele tende a gerar ele vai minando o emocional. E aí a gente tem que trabalhar o quê? A ressignificação dos valores da família. E como que vocês trabalham essa questão com uma mãe, por exemplo, ou mesmo com um pai, perdão, fragilizado, né, numa situação em que ele está muito longe, né, ou não está podendo prover, né, por exemplo, a pensão, enfim, da sua contribuição financeira ali no dia a dia do filho. Eu acho que significação de valores, né? Exato, eu ia chegar essa redefinição de valores, ela é muito importante porque para você fazer essa transição, para nós fazermos essa transição, a primeira coisa que a gente está tendo que fazer, que é muito difícil, é ver que o dinheiro não nos permitiu durante muito tempo, principalmente na nossa educação, conhecer e principalmente perceber processos. Nós não conhecemos processos. A verdade é que quando a gente vai trabalhar com sustentabilidade, a gente percebe que nós não conhecemos processos. A gente é capaz de educar um filho, mandar ele para a escola, o menino fazer 15 anos, você fala assim, filho, toma esse canivete aqui, descasca aquela laranja para mim. Ele não sabe como segurar no canivete, não sabe como descascar uma laranja, muito menos para que ele precisava ter esse trabalho, se ele pode pegar R$5 e na esquina e comprar um suco de laranja, ou de caixinha espremido na hora. Então, a gente não conhece o processo, a gente não sabe que a gente vive numa cidade que nem 8% do esgoto é tratado. A gente não sabe que a água que entra na nossa casa tem muito hormônio feminino, tem muito cloro, tem muito flúor e tem efeitos que a gente não sabe como lidar com eles no nosso cabelo, na nossa pele, na nossa alimentação. Os alimentos que a gente compra normalmente vêm com... Caminhando para o final, né, da entrevista com o Marco e a Mariana, que estão apresentando um pouquinho do trabalho que eles vêm desenvolvendo, né, dentro da integração sistêmica, essa perspectiva de uma educação biocêntrica, né, que é esse trabalho de integração, né, especificamente aí no âmbito da família, da relação de pais e filhos, de pais e filhos começarem a se enxergar enquanto enquanto iguais, enquanto pertencentes a uma ordem, a ordem da natureza. E isso eu acredito que dilua significativamente essas barreiras hierárquicas, né, que são reproduzidas em sociedade. Eu gostaria que vocês fizessem suas considerações finais, né, e se vocês tiverem alguma orientação especial a dar aos pais que estão nos assistindo, né, e especificamente a esse que ainda eu vejo que está ainda pouco assistido, né, que é a figura do pai, né, do homem sendo no sentido alfa, né, colocado, né, rotulado por essa herança patriarcal, ou a esse novo homem, né, que está surgindo no século XXI, né, mais preocupado com a sua paternidade, querer participar dos cuidados e da educação dos filhos. Sintam-se à vontade aí. Seguindo isso que você falou da ordem, da hierarquia, é muito interessante ver isso pela constelação familiar, né?
falando indirecionadamente para o pai, existe um conceito de hierarquia que muitas vezes distancia essa relação, mas quanto mais a gente respeita uma ordem natural da vida, mais integrados nos sentimos. Então, a reconciliação dentro dos processos de enxergarmos a vida, né? A vida que habita dentro de mim é a vida que habita o outro ser, e nós nos reconhecemos nessa interseção, e a ordem que trouxe o pai antes de trazer o filho. Então, todo esse movimento de reconhecimento e de percepção da vida que coexiste é o convite que faço aos pais para reconhecerem a vida dentro deles, a vida dos filhos, esse ponto de interação, a vida na mãe. Quando a gente reconhece a mãe e o pai que existem dentro do filho, tanto um pai quanto uma mãe, quando a gente respeita, independentemente da mácula que ficou naquele relacionamento, mas respeitar no filho a coexistência daquele pai e daquela mãe, tende a harmonizar todas as relações. É o convite que faço às famílias. Pode fazer as palavras da manhã. E acho que as ferramentas que a gente tem hoje, essa perspectiva da ecologia, não só a ecologia chamada rasa, essa perspectiva da natureza, percepção da natureza apenas fora de nós, né? Mas a ecologia profunda que nos dá